Podcast do Transporte. Neste momento de muitas novidades sobre descarbonização, com a troca de frota rodante em todo o país, os municípios precisam saber o que acontece e participar das decisões. Como sempre falamos aqui no nosso podcast, as mulheres estão cada vez mais em todas as áreas do transporte e aqui não poderia ser diferente. Como consultora da FNP, Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, Tainá Bittencourt, engenheira de transportes, está presente nestas discussões do papel das cidades na mobilidade. No centro das atenções está o estudo sobre transporte público do Ministério das Cidades, em parceria com o BNDES. Os trabalhos já começaram e devem apontar as necessidades e possibilidades de 21 regiões metropolitanas do Brasil. Esse estudo deve ser a principal base de informações para o desenvolvimento de uma estratégia nacional de mobilidade urbana, que por sua vez embasa também o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que deve ser elaborado pelo Ministério das Cidades. Então ele vem aí com muita força, com um potencial muito grande, que não é fácil, tendo em vista a falta de padronização e a disparidade de disponibilidade de informações e dados sobre os atuais sistemas de transporte público, até em termos de planejamento urbano, ocupação de solo e tudo mais. Esse estudo avança a olhar para a região metropolitana como um todo, incluindo não só o município sede, mas também os municípios que participam dessa dinâmica de fluxos constantes. Também vai ser bom para os gestores a nível federal e para os investidores que também estão sob o guarda-chuva do governo federal, que vão poder distribuir melhor os recursos disponíveis no sentido de reduzir as desigualdades regionais gigantescas que a gente tem. Então a gente para de pensar no varejo, projetos picados, sem uma direção, para a gente começar a pensar em uma carteira de projetos que tem, de fato, um objetivo, uma intencionalidade por trás. Para a sociedade civil também é bom, vai poder utilizar esses dados para pressionar, e daí o BNDES acho que acertou muito no desenvolvimento de uma plataforma que seja bastante intuitivo para a sociedade civil poder olhar isso e pressionar o poder público por mais investimentos, por melhorias no transporte público. Assim a gente qualifica o próprio debate público. E por fim, as universidades vão poder fazer estudos mais aprofundados sobre esses projetos, até ampliando um pouco a metodologia e com outros indicadores que eventualmente não forem considerados nesse estudo aqui. E a FNP é grande parceira nisso, no sentido de tanto contribuir com o estudo, mas também de divulgar e dar visibilidade para isso. Outra coisa que vai ser importante no correr do tempo é manter os dados atualizados. Afinal de contas, a ambição do BNDES e do governo federal é que este estudo cubra os próximos 30 anos da mobilidade dessas 21 regiões metropolitanas do país. E Tainá Bittencourt fala sobre como a FNP está tratando dessa questão com os seus associados. Uma coisa que a gente está colocando com bastante prioridade dentro da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos é, de fato, consolidar uma estrutura nacional de dados e informações de mobilidade urbana, com participação aí de todos os entes que têm competências sobre a mobilidade urbana e mais especificamente sobre o transporte público coletivo. E outro ponto que o estudo pode ser um indutor muito significativo é para promover a discussão metropolitana. A estrutura federativa brasileira, como você sabe, é marcada por muita competição entre os entes que temem, de alguma forma, perder o poder ou ganhar ainda mais obrigações ou ainda mais competências sem os recursos necessários ou adequados para absorver essas competências e obrigações. Isso além das questões políticas, é claro. Podcast do Transporte.